Saúdo a todos, meu nome é Penha Vasconcelos e eu vou apresentar o trabalho Francisco Mione e a canção Se Eu Sei O Que É Saudade, aspectos históricos, análise e edição da obra. Ao longo da história da música no Brasil, podemos observar personalidades que atuaram de forma inegável para o desenvolvimento e divulgação da canção de câmara brasileira, gênero dos mais profícuos em nosso país. Para Maris, 2002, o canto de câmara se configura na forma mais refinada da arte vocal. Assim, em relação aos aspectos que caracterizam nossa produção de canções de câmara como obras legítimas em sua brasilidade, podemos destacar a importância de compositores que se dedicaram ao longo desse percurso à composição de obras para este gênero, tal qual Francisco Mione, compositor brasileiro que alcançou notável destaque na cena musical brasileira, atuou também como pianista, regente e professor, foi membro e presidente da Academia Brasileira de Música e, em 1951, tornou-se diretor do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Também esteve à frente da direção musical das rádios MEC e Globo. Desta maneira, mediante uma pesquisa bibliográfica e hemerográfica, este trabalho apresenta dados sobre a trajetória do compositor que, por meio de seu trabalho incansável ao longo de décadas, contribuiu para o aumento qualitativo e quantitativo do acervo da música brasileira. Ainda visa colaborar mediante uma análise e edição da canção Se Eu Sei O Que É Saudade, segunda canção da obra Tríptico da Saudade. Para a organização desta pesquisa, estruturamos o texto em 3 partes, uma conclusão e 2 anexos contendo, respectivamente, cópia do manuscrito e nossa edição da canção Se Eu Sei O Que É Saudade. Francisco Mione, um breve histórico de sua vida e obra. Compositor, exímio pianista, regente e professor, Francisco Mione iniciou seus estudos musicais aos 10 anos de idade. Aos 13, realizou suas primeiras apresentações em pequenas orquestras, atuando como flautista e pianista. Em 1918, apresentou suas primeiras obras sinfônicas. Graças a essas composições, em 1920 recebeu uma bolsa para continuar seus estudos na Europa, permanecendo lá por 9 anos. Durante este período, foi aluno de composição de Vincenzo Ferroni, no Conservatório de Milão. Em sua estada na Itália e quando já se preparava para retornar ao Brasil, Francisco Mione compôs diversas obras, dentre elas 2 óperas. Seu trabalho composicional pode ser pensado e dividido em 3 fases. Na primeira, apesar de ter composto canções brasileiras, a influência da música italiana estava muito arraigada em sua escrita, como podemos conferir nas obras sinfônicas Caramuru, La Samaritane e Festa Dionisíaca. A segunda fase, chamada de nacionalista, iniciou no ano de 1929, quando o compositor deu início à sua atividade docente, lecionando harmonia no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Ao compor a primeira fantasia brasileira para piano e orquestra, já considerada de cunho modernista, Francisco Mione deu continuidade à sua atividade como compositor, com um volume considerável de obras que abarcam diversificados gêneros. Digno de nota é apontarmos que esta segunda fase do compositor apresenta alguns de seus mais importantes títulos, recebendo reconhecimento e aclamação também no exterior. A partir da década de 1960 em diante, Francisco Mione distanciou-se do movimento nacionalista e deu início à sua terceira e última fase. Neste momento, o compositor passa a criar suas obras baseando-se na experimentação livre, para a qual valeu-se da diversidade de processos composicionais, visando uma fala universal, porém sem abrir mão de características brasileiras. Análise da canção Se Eu Sei O Que É Saudade. O Tríptico da Saudade é um conjunto de 3 pequenas peças para canto e piano, sobre texto poético de Célio Monteiro, e dedicadas à cantora lírica Maria Lúcia Godoy, a saber, Quando a Saudade Chegar, Se Eu Sei O Que É Saudade e Quando Eu Não Conheci a Saudade. No que diz respeito à obra Tríptico da Saudade, seu manuscrito, uma cópia assinada por Paz de Oliveira, aponta a cidade do Rio de Janeiro e o ano de 1976, no mês de maio, como ano de sua criação. Ao analisarmos o material, notamos algumas características que nos permitem supor essa obra como um pequeno ciclo de canções. Ao direcionar nosso olhar para o Tríptico da Saudade, percebemos a escassez de informações sobre seu entorno. Não identificamos, por exemplo, nenhum dado sobre sua estreia, tampouco tivemos acesso de registros em áudio de sua performance.
Se Eu Sei O Que É Saudade é a segunda canção do Tríptico da Saudade e se configura numa melodia acompanhada, porém com trechos de diálogo entre o canto e o piano. Além disso, apresenta uma textura sonora mais densa em sua escrita quando a comparada à primeira canção do conjunto. Podemos visualizar aqui o seu texto poético. Esta canção é a que apresenta maior número de compassos em relação às outras que integram o Tríptico da Saudade. Sobre sua estrutura, apontamos a seguir os dados mais relevantes. Autor do texto poético, Célio Monteiro. Sistema musical, não tonal com polaridade em Lá menor. Andamento, não há indicação. Caráter, serenamente. Número de compassos, 32. Fórmulas de compasso, alternância entre 3x4 e 4x4. Sua articulação, legato, não legato e acento. Dinâmica, PPPP ao piano. Sinais de crescendo e decrescendo. Total de frases, 3 frases musicais e de textos. Textura, melodia acompanhada e trechos de diálogo entre canto e piano. Em relação à escrita vocal da canção, a extensão exigida para sua performance abarca o âmbito compreendido entre as notas Dó3 e Fá4. A região está confortável tanto para vozes agudas quanto para vozes médias. O mesmo pode-se dizer do eu lírico do poema, que pode ser executado tanto por vozes femininas quanto por vozes masculinas. Acreditamos, porém, que pelo fato de a obra ter sido composta e dedicada a Maria Lúcia Godoy, a intenção do compositor era que sua execução fosse realizada por vozes femininas. As 2 primeiras frases e ideias musicais desta canção acontecem quase que de forma ininterrupta, o que corrobora nossa impressão de que o Tríptico da Saudade é uma obra fortemente marcada pela declamação, direcionada a Maria Lúcia Godoy, cujo talento declamatório já foi exposto anteriormente. Pelas figuras 2 e 3 a seguir, podemos visualizar, por meio da partitura, nossa afirmação. Como exemplo de diálogo entre a escrita para o piano e a linha vocal, registramos notas mais agudas em determinados acordes, que conferem certa estabilidade para a linha vocal, sendo uma das características desta canção o fato de a nota mais aguda do piano pontuar a linha do canto, como ilustrado na figura 5 a seguir. Além disso, cumpre registrar que, em sua maioria, os acordes de Se Eu Sei O Que É Saudade são constituídos de 3 notas. Ainda sobre o uso recorrente de acordes de 3 sons nesta canção, presentes tanto na escrita para a mão direita quanto para a mão esquerda, cremos que os acordes em questão, formados em sua maioria por intervalos de quarta e quinta justa, foram escolhidos pelo compositor por apresentarem como resultado sonoro uma ambiência mais etérea e vazia, decorrente da ausência do uso da terça. Outro ponto de destaque em nossa análise encontra-se entre os compassos 19 a 25, nos quais o compositor registrou um novo elemento, 2 acordes, sendo um na região médio-grave e outro na região médio-aguda do piano, compasso 19, que soarão até o compasso 25. Essa escrita apresenta um desafio à voz solista em relação à afinação, pois terá nesse percurso saltos consideráveis, como podemos verificar na figura 6 a seguir. Ainda sobre esta canção e presente no último tempo do compasso 13, notamos um grupo de 4 semicolcheias escrita para a mão direita do piano. Tal desenho rítmico-melódico constitui-se um material inédito dentre as 3 canções que compõem o Tríptico da Saudade. A escrita melódica do piano desenvolve-se sobre a palavra fanando, do verbo fanar, cujo significado é murchar ou fenecer. O autor do texto poético se refere às rosas da brisa a recordarem os beijos de amor enquanto vão fanando, graciosas, morrendo em cada pétala o sonho de ser flor. Em movimento descendente, as notas Mi5, Si4, Ré5 e Lá4 ilustram, em nossa opinião, o fenecer dessas rosas da brisa. A seguir, figura 6, o exemplo musical. Nossa edição. A cópia manuscrita da canção Se Eu Sei O Que É Saudade não apresenta dúvidas quanto à escrita musical. Não identificamos possíveis erros em relação à distribuição das alturas das notas da linha vocal. No entanto, 2 compassos apresentam valores que não correspondem à fórmula indicada.
Assim, no compasso 10, o último acorde da mão direita teve seu valor de semínima alterado para cocheia, seguindo o padrão apresentado pelo compasso 11. Da mesma maneira, o compasso 12 teve seu terceiro acorde, que apresenta as mesmas notas dos acordes de compasso 10, alterado em seu valor de cocheia para semínima, seguindo também o padrão do compasso 11. Sobre a escrita para o piano, na passagem que engloba os compassos 12 e 13, julgamos necessária a inclusão de pausas para um correto preenchimento dos valores desses compassos. Assim, no compasso 12, na clave de sol, foi incluída uma pausa de mínima para preencher corretamente a voz que corresponde ao acorde de mínimas no terceiro tempo. Já no compasso 13, também na clave de sol, foram incluídas as pausas de mínima e semínima para completar a voz do quarto tempo registrada como um grupo de 4 semicolcheias. Nos compassos 20 a 25, registramos os acordes na partitura musical, pois originalmente estavam presentes somente ligaduras. Em relação ao título da canção Se Eu Sei O Que É Saudade, optamos por alterar o pronome ato no si pela conjunção se, visto que trata-se de oração subordinada. Assim, em nossa edição, o título dessa canção foi grafado como Se Eu Sei O Que É Saudade, com E. Sobre o texto poético, julgamos necessário também sua atualização segundo as normas vigentes. Desta maneira, foram alteradas as seguintes palavras: amor, flor e esse. Considerações finais. Ao cumprirmos nosso objetivo, entregamos os resultados de nosso trabalho com a sensação de que muito ainda há de ser feito para que a produção de canções brasileiras de câmara possa estar mais presente na formação e performance de músicos, garantindo a vivência de nossa arte e cultura musical. No que diz respeito ao compositor Francisco Mione, cujo status permite que o avaliemos como uma personalidade histórica, tivemos a oportunidade de examinar todo o empenho e comprometimento em enaltecer a música brasileira por meio de seu veículo mais sincero, a canção de câmara. Por fim, desejamos que esta análise musical se volte como ferramenta, contribuindo para uma melhor interpretação da canção Se Eu Sei O Que É Saudade, e que este ciclo ganhe os palcos, valorizando ainda mais a canção brasileira de câmara e a trajetória artística musical de Francisco Mione.